Meus queridos, a paz do Senhor. Estamos chegando ao final do trimestre. Como falamos na aula passada, na semana passada, estamos hoje na nossa última lição, 13ª lição. É a lição que é uma lição conclusiva do trimestre. Lição de número 13, do dia 25 de setembro de 2016, fechando o terceiro trimestre deste ano de 2016. Semana que vem iniciaremos o último trimestre, o quarto trimestre. Já estamos caminhando para o final do ano, não é verdade? Então, fechando este terceiro trimestre com a lição de número 13, que vai falar sobre a evangelização integral nesta última hora. Eu quero crer, disse na aula passada, na semana passada, e repito, eu quero crer que a sua igreja, a sua vida e os seus alunos já foram transformados por tudo que nós aprendemos durante esse trimestre, por todas as situações que nós passamos, por todas as sugestões que a lição nos proporcionou, por tudo aquilo que o comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade, nos levou a pensar durante este trimestre. Eu quero crer que o Espírito Santo já está produzindo uma grande obra na nossa vida. Vamos então à nossa 13ª lição, texto áureo, como nós temos sempre o costume de fazer, verdade prática, os objetivos, a leitura bíblica em classe e então o comentário da nossa lição. Texto áureo, Marcos capítulo 16 e versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Veja, eles tendo partido, eles cumpriram o ide de Jesus. Pregaram por todas as partes, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mesmo em lugares hostis como Jerusalém, mesmo em lugares pobres, difíceis como Judéia, mesmo em lugares de poucos amigos como Samaria e enfrentando também os desafios dos confins da terra. Este era o propósito de Deus. Eles foram e pregaram por todas as partes. Por que eles puderam fazer isso? Porque estava cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Se nós queremos ver sinais, assim como os discípulos viram, nós precisamos cumprir a ordem de Jesus, assim como os discípulos cumpriram. Às vezes eu vejo crentes reclamando, mas nós não vemos os sinais de Deus hoje como víamos antigamente. Mas também nós não fazemos a obra de Deus hoje como fazíamos antigamente. Verdade prática. Falemos de Cristo a todos, em todo lugar e tempo, por todos os meios. Falemos de Cristo a todos, aos deficientes, aos homossexuais, prostitutas, aos drogados, aos presos, aos deficientes em todas as situações. Falemos de Cristo a todos, aquelas pessoas que não têm deficiência, que são pessoas de bem, que são pessoas problemáticas para a sociedade, não importa. Falemos de Cristo a todos, em todo o tempo, ininterruptamente, em todo lugar, no templo, nas praças, nas casas, nos presídios, nas cracolândias, em todos os lugares. Falamos de Cristo a todos, em todo tempo e lugar, por todos os meios. Através do testemunho pessoal, através do culto ao ar livre, através da mídia, através de todos os meios de comunicação. Este é o evangelho integral de Cristo que a igreja deve anunciar. Objetivos. Objetivo geral: ressaltar a importância da evangelização integral nesta última hora. Objetivos específicos: primeiro, mostrar o que é evangelização integral. Segundo, conscientizar da importância do discipulado integral. Terceiro, compreender as características da igreja na evangelização integral. Leitura bíblica em classe, evangelho escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 24, versículos 44 ao 53. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito,
e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Este texto nos mostra quais foram as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Jesus tranquilizou os discípulos dizendo, olha, tudo que estava para acontecer ao meu respeito, aconteceu. A palavra se cumpriu. Tudo o que deveria acontecer, tudo que de mim foi dito, realmente aconteceu. Agora eu vou enviar sobre vós a promessa do meu Pai, vocês serão revestidos de poder, mas fiquem em Jerusalém até, não mais, não menos, não saiam antes e nem demorem para sair, mas fiquem até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo aos discípulos que eles seriam revestidos de poder, mas para um objetivo específico. Nós já tratamos disso nas nossas primeiras lições, sobre qual o objetivo. E nós vamos fechar a nossa lição também, eu já adianto, nós vamos fechar a lição dizendo que nós precisamos retornar ao cenáculo. O cenáculo foi o lugar onde recebemos o poder, os crentes receberam o poder, o Pentecostes, o revestimento de poder. Mas era só até receberem. O Senhor diz, ficai até que, não fiquem mais. Assim que forem revestidos de poder, saiam, façam a obra, preguem o evangelho, evangelizem, ganhem os povos, ganhem a sua cidade, ganhem as nações, ganhem Jerusalém, ganhem a Judéia, ganhem Samaria e ganhem os confins da terra. E a igreja primitiva realmente fez isto. Ela alcançou o mundo do seu tempo. Introdução. A igreja primitiva não precisou de mais do que uma geração para levar o evangelho de Cristo aos confins do Império Romano. A igreja não precisou de mais de uma geração. A igreja primitiva estava cheia do poder de Deus, não tinha todos os recursos que nós temos, o mundo não era também evoluído como o mundo que nós temos, mas a igreja primitiva alcançou o mundo da sua época. Ela fez com que o reino de Deus chegasse até os confins do Império Romano. Primeiro ponto, o que é evangelização integral? No primeiro parágrafo, o comentarista vai tratar da evangelização integral, que consiste na proclamação simultânea do Evangelho. Atos, capítulo 1 e versículo 8. Nós já falamos sobre isso aqui também durante o nosso trimestre. Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, tanto como, ao mesmo tempo que em Jerusalém, ao mesmo tempo na Judéia, ao mesmo tempo em Samaria e ao mesmo tempo nos confins da terra. Tem pessoas que ensinam que nós precisamos ganhar primeiro Jerusalém, só depois de conquistar toda Jerusalém, nós vamos para a Judéia, só depois de conquistar toda a Judéia, nós vamos para a Samaria, só depois de conquistar toda a Samaria, nós vamos aos confins da terra. Este não é o projeto do Senhor. Nós temos no livro de Atos, no capítulo 8, alguns paradigmas para a missiologia pós-moderna. E o primeiro paradigma que Jesus nos dá ali é visão globalizada de missões, tanto como ao mesmo tempo que em Jerusalém, ao mesmo tempo na Judéia, ao mesmo tempo em Samaria e ao mesmo tempo nos confins da terra. Nem todos vão aos confins da terra, mas todos vão em Jerusalém. Alguns outros vão em Samaria, alguns outros estão na Judéia e alguns poucos vão aos confins da terra, mas a ação da igreja tem que ser simultânea. Isto é uma visão, é uma evangelização integral.
Tem pessoas que dizem, para que a gente vai fazer a obra de Deus lá na África? Para que isso, meu Deus do céu? Nós temos tantas coisas para fazer aqui perto. Mas geralmente quem fala assim não faz lá na África e nem faz aqui perto. Não faz em lugar nenhum. Nós precisamos de uma visão integral da evangelização. Faça, ao mesmo tempo, em todo o mundo. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Avivamento e evangelização. Nenhum plano evangelístico ainda bem elaborado terá êxito, ainda que bem elaborado, terá êxito a menos que retornemos ao cenáculo. O que é retornar ao cenáculo? É dizer que só nós pentecostais que fazemos missões? Não. Retornar ao cenáculo é pedir a Deus que mova em nossa alma o desejo pela obra missionária. Porque foi isso que aconteceu com o derramamento de poder. Os crentes foram cheios do Espírito Santo e tiveram a alma inflamada para fazer a obra missionária. Retornar ao cenáculo, retornar ao propósito inicial da igreja. Retornar ao cenáculo é retornar ao lugar onde o Senhor determinou que eles ficassem até serem revestidos de poder. Retornar ao cenáculo é receber novamente o poder que vem do alto para fazer a obra missionária. Evangelismo e Pentecostes são gêmeos. Eles não podem acontecer sozinhos. Evangelismo sem Pentecoste é superficial. Pentecoste sem evangelismo é radicalismo. Mas quando nós unimos Pentecoste e evangelismo, nós temos uma ação efetiva da igreja, que faz a obra de Deus, que leva a obra do Senhor adiante. Que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida, que nós sejamos impactados mais uma vez pelo poder que vem do alto. Nós ainda somos crentes pentecostais, nada contra os nossos irmãos tradicionais, não é isso que eu estou falando, mas nós ainda somos crentes pentecostais, ainda temos a alma inflamada pelo Espírito Santo. E que esta ação do Espírito Santo seja uma ação que nos leve, que nos projete a obra missionária, que nos leve a evangelizar a nossa cidade, que nos leve a evangelizar as nações, que faça de nós verdadeiros servos e servas de Deus, que estão dispostos a cumprir todo o projeto de Deus para a nossa vida. Segundo ponto, discipulado integral. Se a ação evangelizadora tem que ser uma evangelização integral, o discipulado também tem que ser um discipulado integral. O discipulado integral envolve a doutrinação, a integração, o treinamento e a identificação. Vamos perceber o que é esta doutrinação. É o ensino das verdades centrais da fé cristã. Doutrinar é ensinar. Nós não estamos falando de usos e costumes. Os bons costumes devem ser preservados, mas nós estamos falando de ensino doutrinário. Deve haver uma preocupação da igreja, deve haver uma preocupação de todos nós para ensinar doutrinariamente os novos convertidos, ensinar as doutrinas fundamentais da fé cristã, o que é conversão, o que é o evangelho, qual é a relevância dessa salvação na nossa vida, quais devem ser os comportamentos e atitudes cristãs, o que é espiritualidade, como vivenciar essa espiritualidade, como desenvolver a espiritualidade, o que é o relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, o que é ter comunhão com Cristo, o que é ter paz com Deus. Vamos falar destas coisas, meus irmãos. Vamos desenvolver realmente a vida cristã nos novos convertidos. Vamos doutriná-los, ensinando as verdades centrais da fé cristã. A doutrinação deve ser iniciada no ato da conversão, tendo continuidade durante toda a vida cristã. Nós jamais deixamos de ser doutrinados, ensinados pela palavra de Deus. Segundo, interação. Para que haja uma integração, para que haja um discipulado integral, é preciso haver também interação. O novo convertido precisa se sentir parte integrante da família. A igreja tem que estar preparada para receber o novo convertido antes do novo convertido chegar. Permita-me falar um pouco desta integração do novo crente, usando uma ilustração que eu tenho certeza que você vai compreender muito bem. Eu sou pai de 3 filhos. Tenho a Arça com 18 anos, o Benhur com 14, e a Damaris quase 15, e a Damaris que já está fazendo quase 12 anos. Né? Veio a nossa primeira filha, a Axa,
E quando nós quisemos um outro filho, nós trabalhamos a mentalidade da AXA e levamos a AXA, orientamos a AXA a pedir um novo filho. Então nós preparamos todo um ambiente para esse filho chegar. Aliás, quando a AXA estava para nascer, nós preparamos todo um ambiente. Não é assim? As famílias compram um enxoval, compram o berço, compram uma banheira para dar banho no bebê, antes do bebê chegar. De forma que quando o bebê chega, ele já acha um ambiente favorável para ele. Nós construímos um cômodo a mais, num barracão que eu morava de aluguel, conversei com o dono, ele construiu um cômodo a mais para ser o quarto da AXA. Aí depois que a AXA veio 3 anos depois veio o Benhur. E nós preparamos todo o ambiente para a chegada do Benhur. 3 anos depois do Benhur veio a Dâmaris. Então a Dâmaris, quando nós descobrimos a gravidez da Elaine, nós soubemos que ela estava grávida já com 2 meses e meio de gravidez. E eu precisava tirar o berço do Benhur para a Dâmaris. Então, o que eu precisei fazer? Conversei com o Benhur, ele tinha 3 anos de idade, falei, meu filho, você já é um rapaz. Você já é um rapaz. Eu sei que ele podia sentir ciúmes da Dâmaris, que era bebezinha, quando ela chegasse, porque ela, como bebê, ia exigir mais atenção do que ele, que já era um menino de 3 anos de idade. Então eu trabalhei com ele, conversei, trabalhei psicologicamente com ele e disse, olha, o papai vai comprar uma cama para você, porque você já é um rapaz. E aí nós tiramos o Benhur do berço, fizemos uma despedida do berço, colocamos ele na cama e tiramos o Benhur do berço. O berço ia ser para a Dâmaris. Compramos então uma banheira para a Dâmaris tomar banho. O Benhur tomou banho na banheira antes da Dâmaris. E então a Dâmaris chegou e nós trabalhamos a mentalidade dele, que ele realmente agora era um rapaz e ele iria ajudar a gente a tomar conta da Dâmaris. E eu me lembro que muitas vezes o Benhur chegava na beirada do berço, ou quando a Elaine dava banho na Dâmaris, ela acabava de dar banho na Dâmaris e aquela água ainda com o sabão do corpinho da Dâmaris, o Benhur sentava dentro da banheira e ficava até a água esfriar, porque isso era importante para ele. Nós estávamos trabalhando a mentalidade dele para receber um novo membro na família, que era a Dâmaris. Eu me lembro de algumas vezes a gente chegar na beirada do berço e brincando com a Dâmaris, bebezinha, e o Benhur ainda novinho, com 3 anos de idade, e ele dizia, não é papai, não é que esse berço era meu e eu dei para a Dâmaris? A gente dizia, é verdade, porque você é um rapaz, você é compreensivo. Quando a Dâmaris estava tomando banho, ele dizia, não é papai que eu tomei banho primeiro do que a Dâmaris na banheira dela? É verdade, você tomou banho primeiro. Por quê? Porque aquele bebezinho, ele não entendia ainda muitas coisas. E esse filho, existem situações que o filho que já está em casa belisca o irmãozinho que chegou, bate no irmãozinho, porque na verdade não é porque ele é ruim, ele está sentindo ciúmes. O que eu quero fazer que você entenda com essa história? Que eu preciso preparar o filho que já está no lar para receber o novo filho que vai chegar antes que ele chegue. Porque se eu não preparar este filho, essa chegada desse novo filho vai ser traumática, vai trazer problemas no lar, vai provocar ciúmes nesse filho que já está no lar. Porque o bebê precisa de mais atenção. Existem filhos, a gente sabe de relatos de filhos que já estavam maiores um pouquinho, quando chegou um bebê, ele voltou a fazer xixi na cama. Por quê? Porque o bebê faz e ele começa a fazer também, porque sente ciúme. O que eu quero dizer é que a igreja é uma grande família, meus irmãos. Nós somos a família de Deus. E a igreja precisa preparar os membros que estão em casa para receber os novos membros que vão chegar, o novo convertido, antes que esse filho chegue. Cada um de nós que já fazemos parte da igreja do Senhor, precisamos estar prontos para receber o novo convertido. Precisamos saber lidar com esse novo convertido. Precisamos entender que esse novo convertido é o filho, é o bebezinho na fé que vai exigir mais atenção. Então pode acontecer que esse novo convertido chegue e o pastor não vai me visitar mais, porque ele vai ter que visitar o novo convertido. E se eu não tiver cuidado, se eu não tiver maturidade, daí a pouco eu vou começar a pensar, antes desse irmão chegar aí, ó, o pastor me visitava de vez em quando, almoçava comigo, agora esse irmão chegou e o pastor só visita ele. Eu ainda ajudei a evangelizar para esse camarada vir. Porém, podia ter deixado ele morrer lá no meio da cachaça dele. Então, nós precisamos ter cuidado para não ter essa atitude. Porque essa não é uma atitude de maturidade cristã. Então, nós precisamos trabalhar, sim, a evangelização integral ou o discipulado integral. Ele precisa fazer o novo convertido se sentir parte integrante da igreja e parte importante no processo. Mas o crente que já está na igreja, ele precisa também promover esta integração.
Ele precisa entender que esse novo irmão, esse bebezinho na fé que está chegando, vai precisar seguir o seu exemplo, então ele tem que ter bom testemunho. Porque se o novo convertido começa a ver um mau testemunho, ele vai dizer, olha, lá fora no mundo onde eu estava, eu também via isso, e aqui na igreja é um ambiente que eu esperava ser diferente. Então esse crente que já está na igreja, ele não pode ser um crente envolvido em fofocas, em má conversações, porque senão vai contaminar também o novo convertido. O novo convertido precisa de uma nova norma de fé, de novas atitudes, novos comportamentos. Então, a integração ou discipulado integral envolve esta ação da igreja. O novo crente precisa sentir-se parte integrante desta família. Ele não é um visitante neste lar. Ele não está aqui por acaso. Ele está aqui porque ele faz parte desta família. Que eu e você preparemos a nossa igreja para receber os novos convertidos. Que eu e você treinemos os membros da nossa igreja, os nossos irmãos, para envolverem os novos convertidos, mas que nós discipulemos também os novos convertidos, de forma que eles se sintam parte integrante do processo. Outra ação nesse discipulado integral é o treinamento. É o que eu acabei de dizer. O crente, primeiro que o crente que já está na igreja precisa ser treinado. E em segundo lugar, o novo convertido deve ser treinado a fazer novos discípulos. O que nós estamos fazendo aqui é um discipulado e não proselitismo. Fazer prosélitos é que engessam o treinamento para que aqueles que chegaram não aprendam nunca e sempre dependam do mestre. Jesus mandou fazer discípulos e de fazer discípulos de todas as nações. Então o novo convertido vai ser treinado para que ele possa também discipular as pessoas, para que ele possa se tornar uma ferramenta de Deus para ganhar as pessoas também para Cristo. E o quarto passo nesse discipulado integral é a identificação. Esta fase somente vai ser eficaz se as outras fases forem eficazes. Se a doutrinação for eficaz, se a integração for eficaz, se o treinamento for eficaz, nós teremos concomitantemente uma identificação bem-sucedida, uma fase de identificação também eficaz. Os crentes primitivos, em virtude de seu compromisso com Jesus, eram conhecidos como cristãos. O que é essa identificação? É nós fazermos com que aquele novo convertido tenha a cara do cristianismo. Personalizarmos o cristianismo, fazemos com que ele seja identificado agora como um crente em Jesus. Ele não mente mais, ele não furta, ele não rouba, ele não comete, não mente, não comete mais impiedades. Ele agora é alguém que tem a identidade de Cristo, a cara do cristianismo. Isso é a identificação. Terceiro e último ponto deste nosso terceiro trimestre. A igreja da evangelização integral. A igreja da evangelização integral é caracterizada por 3 ações básicas. Quais são essas 3 ações? A promoção, a comissão e a manutenção. O que é a promoção? Primeiro parágrafo. A semelhança de Antioquia, a igreja da evangelização integral não vive para si mesma. Existem igrejas que estão vivendo como comunidades alternativas. Desenvolve projetos, mas são todos voltados para o crescimento só daquele pouquinho de gente que está ali. É como uma comunidade alternativa. São comunidades impenetráveis. Ninguém consegue entrar. São quase que associações secretas. Deus não nos chamou para ser assim. A igreja é evangelística e missionária, como a igreja de Antioquia era. Para ela, não existe maior evento do que evangelizar e fazer missões. A Bíblia diz que na igreja de Antioquia havia doutores. E a igreja de Antioquia começou a orar e o Senhor disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A igreja de Antioquia não era uma igreja que vivia para si mesma, mas era uma igreja que vivia para o reino de Deus e para as pessoas, para transformar a vida das pessoas. Meus queridos, nós não fomos chamados por Deus para ser comunidades alternativas. Nós fomos chamados por Deus para ser uma agência do reino de Deus na terra. E como agência do reino de Deus na terra, eu disse isso nas nossas primeiras lições. Quando o cônsul brasileiro está nos Estados Unidos, ele é responsável por tomar atitudes que estão ligadas aos interesses do Brasil ali nos Estados Unidos.
como agência de Deus na terra, nós somos responsáveis por agir conforme os interesses do reino de Deus na terra. Nós precisamos promover o reino de Deus. Não somos uma comunidade alternativa. Não vivemos voltados para nós mesmos. Vivemos voltados para o reino de Deus, para que o nome de Jesus cresça, para que o reino de Jesus se estabeleça a cada vez mais nessa terra. A segunda ação básica da igreja que promove a evangelização integral é a comissão. Na evangelização integral, a igreja tem de agir como agência evangelizadora e missionária por excelência. A igreja compreende que ela é a agência do reino de Deus. A igreja compreende que ela tem que tomar as atitudes. A igreja como agência do reino de Deus na terra, é quem tem a autoridade para agir, é quem tem a motivação correta, é quem tem a autorização de Deus para responder em nome do Senhor Jesus na terra. Terceira ação básica da igreja que promove a evangelização integral é a manutenção. O que é a manutenção? É a promoção no auge da prosperidade econômica do Brasil. O que fizemos em prol da evangelização mundial? O que fizemos? Deus agiu na nossa história. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Mas nós vivemos uma crise, meus irmãos. A crise que nós vivemos hoje não passa nem perto da crise que nós vivemos na década de 80. A economia, por mais difícil que está por esses momentos políticos que o Brasil enfrenta, ela está se estabilizando novamente. Passa nem perto de uma economia instável que a gente tinha na década de 80. Deus trabalhou em nós. Nessa crise que ora atravessamos, nós precisamos demonstrar a nossa fé, mantermos as frentes evangelísticas já iniciadas e abrir outras frentes evangelísticas. Não sucumba diante da crise, não pare diante da crise. Esse senso de crise que está estabelecido na nossa nação tem que ser repreendido em nome de Jesus. Em meio à crise, Deus prospera a igreja. Foi caminhando no deserto que Deus prosperou o seu povo. Nós somos a igreja de Jesus e vamos adiante fazendo a obra do Senhor até que Ele venha arrebatar a sua igreja. Conclusão, fechando o nosso trimestre, que a evangelização integral caracterize nossa igreja nesses dias difíceis e trabalhosos. Que nós pensemos o evangelho pelo prisma da missão integral. O evangelho todo para o homem todo, em todo o tempo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que os desafios da evangelização não sejam barreiras à igreja do Senhor, a nós. Que nós possamos obedecer o ide de Jesus e levar as boas novas a toda criatura. Foi isso que nós estudamos durante esse trimestre. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. É isto que Deus espera de nós. A igreja do Senhor continua viva. A igreja do Senhor continua sendo poderosa. Voltemos ao cenáculo. Voltemos ao cenáculo. Voltemos ao cenáculo. Recebamos mais uma vez o poder que vem do alto. Não para trazermos o holoforte da mídia para a nossa igreja ou para o nosso ministério. Não, mas que nós recebamos o poder que vem do alto para fazer a obra missionária, para fazer a obra evangelizadora de forma integral, para que o nome de Jesus seja glorificado. Meus queridos, foi muito bom estarmos juntos mais uma vez durante esse trimestre. Eu sei que a escola dominical é, em muitas situações, o culto menos frequentado da igreja, mas esta é a maior agência de ensino da igreja. A Academia de Pregadores entendeu isso. E a nossa proposta aqui na Academia de Pregadores, em dar continuidade a essas lições de escola dominical, essas aulas das lições de escola dominical, é fazer com que toda a igreja, todas as pessoas entendam o poder da escola dominical, a necessidade da escola dominical. Então, muito obrigado pela sua presença, você que mais uma vez acreditou na Academia de Pregadores, você que nos prestigiou durante esse trimestre, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Que o Senhor continue trabalhando em você e através de você para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estaremos sempre aqui. Contamos com você aí. Você aí, nós aqui, a Academia de Pregadores,
promovendo o reino de Deus na terra. Esta que é a maior escola de teologia online do Brasil. Semana que vem nós iniciaremos o nosso novo trimestre, glorificando o nome de Jesus, exaltando o nome do Senhor e sendo a agência do reino de Deus na terra de forma efetiva para a glória do nome do Senhor. Eu quero encerrar esse trimestre fazendo uma oração por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja, para que o nome de Jesus seja glorificado. Feche os teus olhos. Pai, eu quero te exaltar, Senhor, eu quero te glorificar por nos permitir mais uma vez, Senhor, atravessarmos um trimestre. Eu quero bendizer o teu nome, Senhor, pela tua graça sobre a nossa vida. Eu quero te louvar porque o Senhor nos permitiu estar aqui durante mais 13 aulas, para que o teu nome fosse glorificado. Deus, que cada um de nós, como igreja do Senhor, entendamos a ação integral, evangelizadora da igreja e possamos agir, ó Deus, conforme a tua vontade para a glória do teu nome. Abençoe os nossos alunos, Senhor, os alunos aqui da Academia de Pregadores, aqueles que estão sempre conosco nas aulas da Escola Dominical, aqueles que estão distribuídos em todos os cursos da Academia. O Senhor sabe que o nosso projeto, Senhor, aqui na Academia de Pregadores é promover o teu reino, Senhor, fazer com que o teu nome cresça a cada dia, que a tua bênção esteja sobre a casa de cada um dos nossos irmãos, o lar de cada um dos nossos irmãos e sobre toda a diretoria e professores da Academia de Pregadores. Obrigado pela oportunidade de fazer a tua obra. Ó Deus, nós te louvamos e te pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que a bênção de Deus esteja sobre a vossa vida, sobre a tua casa, que a mão de Deus te faça prosperar a cada dia. Receba mais uma vez o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. A Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.